E aí, gente? Vamos começar mais uma live abençoada, mais uma live Conexão da Rede Mais, convidando todo mundo para chegar aí, para a gente ter um bate-papo muito gostoso. A gente vai ter um tempo muito gostoso com os pastores Daniel e Daniela, lá da Igreja Batista Central de BH. Vai ser um papo bem gostoso, um bate-papo, na verdade, sobre os PGMs online, as diferenças, o que está acontecendo, como que a gente vai poder fazer isso diferente. Então convida todo mundo, manda aí essa setinha, encaminha lá para o pessoal do seu PGM, da sua célula e se conecta aí com a gente, ok? Nós vamos estar num bate-papo, a gente colheu algumas perguntas das pessoas que queriam saber mais sobre PGM, principalmente os líderes. Nós vamos então chamar o Daniel e a Dani para estar aqui com a gente. Olha lá, o Dani já entrou. Vamos chamar o pastor Daniel aí para um bate-papo com a gente. Vamos aproveitar o máximo. Olá! Olá! Boa noite! Oi, Boa gente! noite! Ai, que gostoso ver vocês, esse casal lindo! Tudo bem aí, Luiz? André, tudo bem com vocês aí? Tudo jóia, cara. Graças a Deus. Melhor agora com vocês. Podendo ter essa conexão aí, né? BH, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Olha que bênção. Pois é, eu tava querendo era comer uma carne aí no Mato Grosso, mas não tô podendo nem sair de casa. Rapaz, eu tava vendo agora a receita da sua costela, cara. Olha aí, que bênção. Vou fazer aqui. Você tem sangue de Mato Grossense, rapaz. Essa receita aí, perto do que vocês fazem aí, não é nada. Gente, olha que gostoso a gente tá aqui com vocês. Daniel e a Dani lideram uma rede de células também, né? A Rede Link, lá em BH. É uma rede que tem bastante o perfil da nossa rede também. São casados e tem 2 filhinhas e tá chegando mais uma! 3, 4 mulheres dentro dessa casa. Daniel, você é muito abençoado. Amém. Orem por mim, irmão. Coloquem na lista de oração aí. Deus é fiel. Você tá vendo? Você vai ser muito paparicado, não é, Dani, nessa casa? Esse é meu consolo, né? Agora o gasto com salão de beleza também tem que entrar no orçamento, hein? A gente acabou de fazer nossa célula lá e o pessoal da célula falou sobre essa questão do gasto, do salão de beleza. Aí eu falei, não, elas vão ter que montar um salão delas, né? Porque é mais barato, né? Dona do salão. Ela vai ser a dona do salão e as meninas vão abrir um salão. Vai ser o jeito, né? Gente, mas nós estamos muito felizes. Essa semana a gente descobriu, né, que vai ser mais uma menininha. Então, agora em novembro, a família vai crescer mais um pouquinho, né, amor? Amém. Que delícia, gente! Fala sério, olha, essa época que a gente está vivenciando, todo mundo em casa, nessa intensidade, mulher não para de falar. A gente tem uma menina e um menino. A Ana vale por 10. E não para um segundo. Eu imagino com esse bando de menina dentro de casa, né? Que é uma tensão total, não é? A mãe que aguenta mais, né? Que a gente está conectado aqui o dia inteiro, trabalhando, em reunião. E a igreja, né? Nesse tempo, a gente criou um slogan aqui na igreja, que é a igreja continua. Então, a gente continua todo vapor, né? Então, a mãe está sobrecarregada aqui com as crianças. A mãe virou tudo, né? Professora, cozinheira, tudo profissional já. Faz de tudo. Por isso. A gente também aqui tá com o nosso slogan aqui, tá igreja aberta, o templo fechado, mas a igreja continua aberta. E a gente está nesse desafio aí que foi entrar tudo ao vivo, online. E o nosso papo de hoje com vocês é sobre isso, sobre reinventar dos PGMs irem agora para as casas, né? Então,
tudo online, por vídeo. Então a gente sabe que mudou de repente, a gente tinha aquele contato pessoal gostoso, todo mundo na casa de um, na casa do outro. O contato do abraço, de estar junto, de convidar um amigo. E de repente nós voltamos cada um para dentro de casa. E como que a gente continua agora essa conexão? Então, qual é a nossa preocupação hoje? O que a igreja está fazendo? A igreja está tentando de tudo cuidar, trazer o maior possível de cuidado, de amor, de manter essa conexão com todos. E assim, a gente está usando também os vídeos para células. Só que a gente sabe que agora está todo mundo se adaptando a isso. Então, a gente queria trocar uma ideia com vocês, como que está a relação das células voltando para essa onda do Zoom, como que foi aí? Vocês tiveram que reinventar, mudar um pouco o roteiro da célula? Como que vocês estão trabalhando aí com isso agora? Então, assim, né? É claro que talvez algumas igrejas talvez estivessem mais preparadas que outras para essa mudança, mas entendemos que assim, que ninguém estava de fato totalmente preparado, né? Foi muito engraçado que triste também, né? Mas engraçado a correria, né, de algumas igrejas, tipo, eu preciso chegar no 1000 seguidores lá no YouTube para poder transmitir o meu vídeo de culto, ou seja, engraçado pela correria, né? E logo todo mundo ajudava e essas pessoas conseguiam, né? E estão fazendo seus cultos online. E foi muito assim, interessante para nós aqui, porque no ano passado, no mês de junho, nós lançamos uma nova marca da igreja, né? Então, a nossa igreja é a Igreja Batista Central de Belo Horizonte. E sempre a vida inteira a gente foi muito conhecido por IBC-BH, Igreja Batista Central, IBC-BH. E no ano passado a gente lançou uma nova marca da igreja, uma pegada mais atual e tal. E passou a nossa igreja a chamar só Central, né? Mas o nosso endereço na internet é central.online. Foi, vamos dizer assim, foi o caminho que Deus nos deu aí para o nosso nome, vamos dizer, na rede social, na internet e tudo. Então, acho que foi assim meio que uma preparação já de Deus para esse tempo, porque a igreja já se chama, né, já estava aí, né, acessando as suas redes e tal, como central.online. Então, no aspecto geral, foi, né, tem sido muito desafiador, mas eu acho que a primeira coisa que a gente vê, né, amor, assim, sobre a alegria, a vantagem e o benefício de você já ser uma igreja em célula. Sim, com certeza. Então, assim, mudou tudo, mas imagina se você não tivesse uma igreja em células, né? A conexão é muito forte, né? Então, ao mesmo tempo, a gente sentiu muito isso, assim, né? Foi na semana que a gente não tinha certeza do que ia acontecer. Nossa célula era na quinta-feira, a partir de agora está na quarta, né? Mas antes era quinta. E aí a gente, assim, terça-feira, e aí? Vamos encontrar? Não vamos encontrar? Aí quarta-feira fechou tudo em BH, já não podia mais. E a gente, então tá, quinta-feira, amanhã vamos marcar nosso encontro no Zoom. Só manda no grupo de WhatsApp da célula. Gente, amanhã todo mundo, né, 8 horas conectado. Então, isso facilitou muito. Por quê? Porque a conexão já é muito grande, né? Hoje mesmo, aí a gente acabou passando a nossa célula agora para esse período para quarta-feira e a gente acabou de terminar. 9h30 a gente terminou o nosso tempo juntos, né? E a gente, né, minha oração no final foi assim, gente, que privilégio que a gente tem também de estar num tempo que a gente tem tudo isso na nossa mão, né? Porque alguns anos atrás, o que ia acontecer, né? Ia ficar todo mundo ligando, né? Não tinha essa conexão que você consegue ver as pessoas, né? Então é um privilégio pra gente mesmo, né? Essa conexão das células aconteceu muito rapidamente, né? A gente viu, assim, que desde o início a gente conseguiu, né? Por exemplo, a nossa célula, o perfil da nossa célula são casais com filhos pequenos, né? Assim, a mais velha da nossa célula tem 7 anos e a maioria 3, 4 aninhos ali, alguns bebês. E a gente via a dificuldade, assim, de às vezes convidar uns, né, visitantes, amigos com filho pequeno, aí a pessoa, né, não está acostumada.
tem a rotina do bebê, a rotina da criança. E essas pessoas todas entraram online, né? Então a nossa célula recebeu muitos visitantes. Por quê? Uau! Sabe aquela pessoa que você sempre quis chamar e que você fica assim, nossa, mas os filhos dormem 7 horas da noite, eles nunca vão topar vir à célula? Né? E essas pessoas estão conectando, né? Então a gente viu um primeiro mês, né, de uma explosão assim das pessoas animadas, né? E aí agora a gente está entrando no segundo mês, né? E aí já gera um novo tempo, né? Não é mais novidade, né? Não é mais oba-oba, as pessoas estão preocupadas de verdade, as pessoas estão precisando de conexões mais fortes, né? E esse é o momento que a gente, né, tá tentando reinventar, né? Pedindo estratégias, né, a Deus para a gente reinventar. E agora, qual que é o passo que a gente tem que tomar para, né, para esse novo tempo? Verdade. Vocês falaram uma palavra bem pontual, que é conexão, né? E até no fim de semana eu estava falando sobre isso na igreja, falando sobre o antivírus que não falha, e falei um pouquinho sobre essa conexão que nós temos com Deus, né? A conexão vertical e a conexão horizontal, que é com as pessoas. Nesse tempo, o que a gente está começando a perceber, como você falou, Daniela, é que no começo foi tudo novidade, era tudo legal, o povo mais animado, e até ontem nós participamos de uma supervisão que eles estavam falando sobre isso, a dificuldade agora das pessoas quererem se dispor no tempo, de se dispor em mandar uma mensagem de WhatsApp, em investir na vida de outra pessoa. Parece que elas ficaram fechadas em casa, mas para cuidar da família, né, e ficar a par das outras coisas, né? E a gente falando ali como a gente precisa orar, pedir para que Deus volte as pessoas para essa paixão de ganhar almas, né? Independente se nós estamos fechados em casa, né, nós temos outros meios para fazer isso, né? Os meios virtuais, redes sociais, etc., né? Então, essa conexão com as pessoas, ela precisa continuar sendo viva, né? A gente precisa continuar investindo nisso todos os dias, porque isso é reino de Deus, né? Com certeza. Eu, assim, a gente, acho que uma das coisas legais, assim, nós estamos hoje, assim, muito dependentes, claro, absolutamente de Deus, porque é como se a gente tivesse menos controle, menos influência. Eu acho que nós estamos dependendo muito mais de Deus, da obra que Deus faz mesmo na vida das pessoas, né? E testando muito a nossa igreja celular. Sim. Eu acho que isso é muito valioso. A gente sempre fala que uma célula que não é um ambiente também de amizade e relacionamento, ela não vai para frente. Se ela é só um ponto de encontro isolado durante a semana, mas aquilo ali não virou um grupo de pessoas que caminham juntos, que tem a sua vida junto, isso não é uma célula saudável, né? Então, o que a gente viu muito legal é que a maioria das células, mesmo hipoteticamente, que a igreja dissesse assim, não sabemos o que fazer, eles mesmos iam se virar e iam se conectar. Uhum. Então, a gente teve assim uns 4 dias onde a gente não tinha conseguido, por exemplo, enviar para a igreja, né, um manual de como, por exemplo, usar o Zoom. Tem gente que não sabe, né, talvez os mais velhos e tudo. Mas a gente viu as pessoas, elas mesmas se virando e criando esse ambiente. Ou seja, a gente observa o quê? Que ali as pessoas querem estar juntas. Então, nessa nova fase, vamos dizer, venceu o oba-oba, nós não sabemos quando as coisas vão voltar ao normal. Por quê? Porque não é só uma questão do governo dizer está liberado ou não. Existe toda uma questão social que a gente não sabe como vai funcionar. Por exemplo, as pessoas vão estar totalmente abertas para isso? Entende? Seguras, a gente não se sabe seguras. Isso, a gente não sabe muito, né? É claro que nós temos que sempre incentivar as pessoas a não serem imprudentes, mas também não viverem debaixo de medo, né? De viverem debaixo de pânico, porque a gente tem Deus na nossa vida, mas também não serem imprudentes. Então, na semana passada,
uma coisa que a gente startou aqui com a nossa turma é todos os líderes, vamos manter a conexão com as pessoas fora do ambiente da célula. Liga para as pessoas, conversa, bate papo, liga para bater papo, gente. Porque aquele lanche que tem ali na célula, que é para bater papo aqui. Aquilo é para saber como é que foi no seu trabalho, como é que está sua mãe, como é que está o seu treinamento de corrida para maratona que você vai fazer. As pessoas precisam disso. E quando você está dentro da reunião do Zoom ali, por exemplo, é difícil você fazer isso. Uhum. Então, nós precisamos, ainda mais, eu creio, focar em relacionamento. Eu creio que o que vai manter as pessoas não é a novidade da ferramenta, não é a facilidade que agora ela não tem que sair da casa dela, mas uma mentalidade de aqui é a minha família, são os meus amigos, são as pessoas que andam comigo. Então, intensificar muito a questão dos relacionamentos, não só o grupo todo, mas entre as pessoas. Não só do líder também. Né? Isso. Criar não é responsabilidade só do líder, né? Vocês falaram algo que a gente está fazendo uma live trazendo assuntos para conectar o pessoal mesmo da rede. E a gente estava falando assim, poxa, a gente não quer perder a conexão, a gente quer estar junto. Como líderes, a gente quer trazer sempre uma palavra, quer saber como todo mundo tá. E quando a gente conversou algumas lives atrás sobre família, a gente falou que a família agora, dentro de casa, ela ia se perceber naquilo que ela já vivia. Então, se dentro de casa estava ia aflorar aquilo que ela já vivia, né? E isso é real tanto para a igreja quanto para um pequeno grupo, para uma célula. Então, se aquela célula realmente estava saudável, era um lugar de amigos, era um lugar onde eu tinha vontade de estar, são as pessoas que eu amo, é natural que eu queira continuar falando com elas, não perdendo o contato. Mas fica também uma reflexão para que se a célula perdeu, que bom, foi até umas férias para a célula não ter que ficar assim, já fica uma dica da gente voltar para um tempo diferente de reconquistar as pessoas novamente, da gente realmente ver o que estava faltando ali, né? Então, eu creio que a gente tem tudo para voltar diferente, inclusive dentro da igreja no lar, com os pequenos grupos, com as células. Por quê? Porque a gente precisa analisar, será que eu estava dando o devido valor numa ligação? Numa oração que a gente faz por WhatsApp por alguém para dizer que lembrou de alguém, né? Então, a gente soltou aqui, olha, tenta ligar por vídeo ou mandar um áudio para duas pessoas que você não está conversando faz um tempinho. E eu comecei a fazer isso, eu me surpreendi com a alegria das pessoas em receber. Então, eu falei, nós estamos também tendo uma oportunidade de mudar algo que depois a gente pode potencializar e dar continuidade dentro dos nossos pequenos grupos. Algo que venha mais com vida, com interesse, né? Da gente realmente amar o outro, valorizar a presença do outro. Então, eu creio que a gente pode tirar coisas valiosas nesse tempo, né? Isso mesmo. E a gente vê as células, né, que estão vivas, né, mostrando isso. É muito legal o que a gente tem visto. Assim, claro, né, tem as que a gente precisa ter atenção e elas estão sofrendo nesse momento porque elas conseguem enxergar claramente, né, a dificuldade que elas estão passando, mas a gente tem visto muita alegria, assim, né? Porque a célula sim tem um propósito, né, de reino, de alcançar, né, e de não ser um grupo fechado, mas também somos a família da fé, somos irmãos, é quem a gente ama, quem a gente quer estar junto, né? A nossa célula, por exemplo, está assim, nós estamos preparando a nossa festa de reencontro. Hoje é maio, é agosto, é julho, ninguém sabe. Mas o que vai ter? A gente já decidiu, vai ter mexicano, vai ter, né, várias coisas. Por quê? Porque a gente está sonhando com o nosso reencontro, a gente está sonhando em estar juntos, porque nós somos amigos, nós temos um propósito, mas nós somos uma família da fé, né? E a gente tem visto isso acontecer, assim, em vários, além disso, além do evangelismo, né? Depois queria até que o Daniel falasse um pouquinho do que ele falou
na nossa reunião com os nossos líderes essa semana, né, de sermos, né, o campo de frente, né? Mas a gente tem visto também a alegria disso. Então, várias células, existem as células mais animadas, né? Tem célula que tem de final de semana, né, que o pessoal não está trabalhando, fazendo jogos pela internet até 2 horas da manhã. Né, assim, o povo não consegue parar. Por quê? Porque eles estão lá jogando juntos, eles estão lá conversando. E aí, tudo tem filho, né? Os que não têm filho, claro, né? Porque como a gente vai fazer um negócio desse? Mas assim, né? Tudo é possível que crê. Não partiu de mim, mas as meninas da minha célula falaram: ô, gente, vamos no sábado abrir um Zoom lá pra gente bater papo. E ficou lá, uma estava cozinhando, outra estava cuidando do filho, uma estava já de folga. E a gente estava batendo papo. Por quê? Porque é bom estar junto, é bom ser igreja. Então, são as coisas que a gente faz, né, que mostra, né, a força da célula, que mostra a conexão que a gente está tendo, né? Então, é bom ver isso, né? E também é importante para as pessoas perceberem: olha, a minha célula não conectou. A minha célula, né? Porque a gente está falando das experiências boas, né? Mas temos células fracas, temos células em dificuldade, ou célula que está caminhando, líderes bons, mas com célula que estavam se reinventando, né? E agora, eles vão falar: e agora? Nós precisamos de conexão. E aí o líder tem que correr atrás, tem que ligar, tem que se conectar de uma outra forma, né? Uhum. E é o tempo de fazer isso, né? Então a gente tem visto essa movimentação muito bacana, assim, acontecendo. Que bacana. Ué, então fala um pouco pra gente aí esse negócio de evangelismo, de fazer uma reunião e falar: gente, vamos evangelizar e vamos convidar para vir para a reunião do Zoom. Como isso? Então, a gente no primeiro momento, o nosso foco foi muito na questão do relacionamento. Por quê? A gente sentiu que a gente precisava agregar as pessoas nesse novo ambiente. Cuidar, então, né? Aí, vamos dizer, nós estamos juntos, né? Não sai todo mundo perdido, sem saber para onde vai, mas as pessoas estarem conectadas. Agora, nesse segundo mês e nesse final de semana agora, a gente abriu esse segundo mês, fazendo uma reunião com os nossos líderes aqui. Fizemos uma live aqui pelo Instagram mesmo, no perfil da nossa rede, e fomos trabalhando isso. E a nossa reflexão foi sobre o nosso papel no meio de uma crise dessa. Assim, a reflexão para o nosso coração: por que só os médicos ou os profissionais de saúde que são reconhecidos como os que estão na linha de frente? Eu creio que nós que carregamos Jesus, nós temos que estar na linha de frente dessa epidemia. Amém. Porque se num momento como esse, e aí a gente vê como é que os momentos de restrição, né? Se você ler ali, por exemplo, o livro de Atos, você vai perceber que eles estavam vivendo um grande tempo com Jesus, né? Então Jesus morre, o Espírito Santo vem, é o cumprimento de uma promessa, e eu fico imaginando assim: bom, agora nós recebemos o Espírito Santo e agora vai ser muito bom. Só que o que vem é realmente bom, mas vem tempos de perseguição, de luta. E eu chamei esses tempos aqui para os nossos líderes como tempos de restrição. Então, nos tempos de restrição, nós precisamos nos levantar com uma resposta. Uau, isso então, nós estamos trabalhando agora com as nossas células. Se numa epidemia dessa, a gente só está preocupado em sobreviver, que tipo de igreja nós somos? Ou também, se nós só estamos preocupados em dar uma cesta básica, é pouco. É pouco, porque o que muda o destino das pessoas é o evangelho. Amém. Então agora é tempo de pregação do evangelho. E a gente vai vendo que à medida que a perseguição avançou, né? E a gente vê discípulos morrendo como Estevão, a gente vê a coisa pegando, ainda mais o reino de Deus cresceu. Então, para mim, nós temos que entender que epidemia é tempo de explosão de evangelismo. Glória a Deus, é isso. Se num tempo desse o nosso coração está muito fechado só na gente mesmo, gente, e eu falo isso por mim, isso é uma doença espiritual. Porque se num tempo como esse a única coisa que eu consigo pensar é eu sair bem dessa,
e eu não consigo olhar para quem está precisando, o nosso evangelho está doente. Porque é exatamente o contrário que eu creio que Jesus tem para nós. Se ele estivesse aqui hoje, eu creio que o desafio dele, e está revelado para nós nas Escrituras, é a gente pregar o evangelho. Então, tudo começa com uma percepção. Você é da linha de frente. Você é da linha de frente. Eu sou da linha de frente. Nós somos da linha de frente. Amém. Né? Então, acho que isso aí é para mexer com a gente, sabe? A gente tem que dar uma chacoalhada. Esse é o tempo para nós, gente. Eu creio que isso aí é tempo de Deus para nós. A gente, né, amor? A gente tem vivenciado, desde o começo da epidemia para cá, crescimento na nossa rede. Né? Assim, a gente vem pedindo a Deus já há bastante tempo, assim, um impulso de Deus, e nós tivemos algumas palavras da parte de Deus de que ele realizaria isso. Mas a gente não tinha a menor ideia como isso ia acontecer. E tem acontecido nesse tempo. Amém. Mas no último sábado a gente pegou essa brasa que ainda já tá boa, mas é tímida, e a gente soprou, porque a gente crê que isso aí vai ganhar proporção, né? Então estamos juntando essas duas coisas. Muita relacionamento, foco em relacionamento, cuidar das pessoas, saber como é que elas estão, intensificar relacionamento, mas também atuar nesse outro lado aqui, que é o lado do evangelismo. Nós temos que nos importar com as pessoas. Né? Tira a lente assim, da avaliação política, tira a lente dos números, olha para as vidas. As pessoas que estão morrendo sem Deus, as pessoas que estão sofrendo sem Deus, que estão com dinheiro ou sem dinheiro, com emprego ou sem emprego, mas sem Deus. Uhum. Isso aí é isso que importa. E sabe, Dani, vocês estão falando isso, a gente tem orado por isso, a gente tem uma busca de avivamento mesmo. E vocês falaram, né, o perfil de jovens casados com filhos pequenos, jovens adultos, e a gente sabe da rotina que é para um casal com filho pequeno, trabalhando, estabilidade financeira. A gente entende isso, mas eu costumo falar que a gente precisa de um avivamento, de uma conexão com Deus, porque independente disso, a nossa vida ela vai mudando, ela vai passando por etapas, mas cada etapa tem os seus desafios, mas nós continuamos a frutificar em Deus. Então nada vai justificar a gente perder o brilho de ganhar pessoas para Jesus, da gente ter uma conexão de oração com Deus, de clamar, de buscar mesmo o evangelho, né? E eu falo que tudo começa com oração. Então, quando a gente começa a ter uma intimidade maior com Deus e a gente entende qual é a nossa missão e se apaixona por aquilo que ele é apaixonado, que são pessoas, ele morreu por pessoas, né? Ele ama pessoas, a gente entende que a gente pode passar por tudo. Deus vai continuar nos dando estrutura para sermos apaixonados e ganharmos pessoas, né? Então, Deus mostra, Deus revela através de oração, né? E a gente ouviu vários líderes falando assim pra gente, não, mas agora eu vou ter o primeiro filho, eu não posso liderar, não posso continuar à frente. Aí depois vai ter o segundo, não, agora o segundo também é mais trabalho. Agora eu vou mudar de emprego, então eu vou ter que parar de liderar, vou ter que parar de investir nos pequenos grupos, porque está muito pesado. Agora com a pandemia, a pessoa em casa tem a família, tem o trabalho, o home office, e fala, não, mas agora está tudo difícil. Sempre. Então e a gente sempre responde a mesma coisa, meu querido, sempre vai, a vida é assim, sempre vai ter algo trabalhando para te tirar do centro da vontade de Deus. Sempre vai ter algo disputando a sua atenção com Deus, e Jesus é o centro, né? Por muito tempo a gente achava que aquela escala de prioridade era Deus, né, família, trabalho, tudo, e não é assim. É Jesus no centro e o resto tudo em volta, né? A escala é totalmente diferente. Então, como é que vocês estão lidando com isso na rede de vocês, na vida de vocês também?
né, essas outras ocupações que tiram tempo, demandam tempo, mas a gente tem que continuar olhando sempre para o nosso foco, que é Jesus, né? É muito legal que a gente tem um testemunho, assim, exatamente sobre isso, no início da nossa liderança, porque a gente, né, liderava célula há muitos anos. Eu comecei, Daniel, não lembro quantos anos, mas eu comecei a liderar célula aqui na Central com 15 anos. Uau! Desde lá do inicinho, né, a gente já estava e permanecemos até hoje, né, com a graça de Deus. Glória a Deus! E a gente fala que a gente tinha a nossa célula, a gente não era casado ainda, mas a gente começou a liderar juntos. E faltando uma semana para o nosso casamento, uma semana, o nosso pastor, né, na época não, acho que nem era rede ainda, mas o pastor dos adolescentes, jovens, né, sentou com a gente e falou: olha, eu sei que não é um momento muito bom para vocês estão casando por uma semana, mas eu queria chamar vocês para serem coordenadores de células. E a gente, para coordenarem os adolescentes, né, da Central. E a gente ficou assim, paralisado, né? Ah, tá. E ele falou: não quero resposta agora, vocês podem casar e pensar e depois vocês respondem pra gente. E a gente conta assim, né, que a gente foi passar lua de mel, a gente foi para Cancún e a gente estava lá na praia. Gente, isso é verdade, estava na praia, deitado numa cadeira na praia, olhando assim para o mar, para aquele mar maravilhoso. E a gente estava assim... Lembramos do pastor na lua de mel. A gente deixava assim: o que a gente vai responder para o pastor? E aí eu era a mais empolgada, mais para frente na época, assim. E aí eu falei: eu vou ficar quietinha, ele que vai, né? Porque tem que vir dele. Que eu que sou marido, eu que mando nesta casa. Eu tava puxando, né? Mas eu fiquei quietinha. Ele falou assim... Eu lembro direitinho, né? Nunca esqueci do que ele respondeu. Ele falou assim: eu não tenho coragem de inventar uma desculpa para Deus, para falar não para isso, né? Então, talvez seria um momento ruim. Nós acabamos de casar, a gente tem que cuidar agora da nossa vida, né? Então, nós, desde aquele dia, nós decidimos falar sim para tudo que Deus chamasse a gente, né? E foi um sim depois do outro, né? E a gente casou já assumindo uma área enorme de adolescentes, e ficamos bastante tempo com os adolescentes. Depois, quando, né, quiseram mudar e que deram a gente jovens, né, era mais novos assim na época, a gente falou sim também e fomos sempre assim na nossa vida, né? E quando tivemos a nossa primeira filha, a gente lembra que assim, a gente ainda era pastoreado, né, por esses pastores nossos desde o início. E eu lembro assim, eu com 10 dias da minha filhinha nascida, eu respondendo e-mail de discipulado com a minha pastora, né? E respondendo assim: por quê? Porque para mim a minha vida é junto com a minha vida, né? Nossa vida é essa, a gente serve a Deus, ponto. A gente vai fazer isso até o final. Então isso é junto, né? Então a gente nunca, né, com um filho, com 2 filhos, com problemas, com minha mãe doente, para sempre, né? Não tem, né? Claro que Deus sabe que a gente tem momentos na nossa vida que nós estamos em mais dificuldade, mas tudo bem, né? Eu sempre falo isso com as minhas lideradas. Eu falo: tudo bem, você não vai fazer isso o resto da sua vida, né? Então tudo bem esse momento, essa fase que você está passando, não tem problema, só não pode desistir. Tem que continuar, tem que perseverar, né? E a gente tem até hoje, assim, né? E nesse momento agora, né? A gente tem 2 menininhas, eu tô grávida, eu passei um primeiro trimestre muito complicado, acho que foi o pior das 3, né? Eu passei muito mal e tive um problema muito sério no ombro, eu não consegui fazer nada. Então eu fiquei 1 mês sem poder mexer em casa. E o Daniel... reunião o dia inteiro, passando pano em casa, fazendo almoço, fazendo jantar. E eu só conseguia falar com as meninas: faz isso, faz aquilo. E não conseguia fazer mais nada, né? E as meninas entraram no processo de aula online, uma de 3 anos e uma de 5, em aula online. E uma loucura. A gente sabe o que é isso também. Eu fico com uma numa ponta da mesa. Hoje eu estava com uma de 5 anos aprendendo vogal, sendo alfabetizado na ponta, e a outra tocando flauta na aula de música, no outro lado da mesa. Eu tava assim, e eu olhava assim: já tá acabando? Tinha passado só 10 minutos, 1h30 de aula. Ai meu Deus, não vai acabar isso. E assim,
né? Mas ao mesmo tempo a gente com alegria. Por quê? Porque a gente está confiando em Deus, né? Que Ele está, né, trabalhando, Ele não perdeu o controle de nada, né? Tudo nas mãos dele. E ao mesmo tempo a gente aproveitando as oportunidades dentro de casa, né? Eu falo, por exemplo, com as meninas, quantas coisas eu desde a primeira semana, né, a gente isolados, eu percebi, falei assim, gente, quantas coisas com a correria da nossa vida nós deixamos passar. Deixamos de fazer. Quantas coisas você tem que sentar e trabalhar na vida espiritual do seu filho, e ensinar, olhar nos olhos, parar com calma e ficar lá meia hora falando, conversando. E a gente, por causa da correria, faz isso em 2 minutos. Por quê? Sim. Porque eu já tenho que fazer um monte de coisa. Vai dormir, menina, porque eu já tenho reunião, eu tenho que sair, eu tenho que... E aí eu falei, né? Uma coisa que é prioridade na nossa casa é o crescimento espiritual das nossas filhas nesse tempo, né? A nossa prioridade aqui em casa, né, para elas. E a gente vai fazendo isso, né? E é o crescimento das nossas filhas, né? As filhas mesmas e dos nossos filhos espirituais, né? Então, esse é o nosso trabalho, é o que a gente tem focado, assim, né? E querendo ou não, a gente precisa entender que aqui dentro de casa estão os nossos principais discípulos, não é? Eles que vão mostrar realmente quem nós mostramos que é Jesus dentro de casa, né? E isso é real. Então está sendo um tempo muito bom e que eu creio que tanto como família na fé, como a nossa família em casa, de reorganizar as coisas, de reinventar para um novo tempo. Que eu creio sim que a gente olha e fala assim, olha, tá mais perto de Jesus voltar, né? Algumas pessoas falaram, olha, tem gente muito preocupada se Jesus está voltando ou não. Eu falei, olha, não é uma aula de escatologia, a gente nem vai discutir isso, mas eu sei que a cada dia está mais perto. Mas eu gostei muito de uma reflexão que o Luciano Subirá deu, falando, olha, quando a gente fala que mulher entrando em dores de parto e a volta de Jesus vai trazer essa dor, eu gostei muito do que ele falou por quê? Porque a contração vai ficando mais rápida, vai diminuindo o tempo e vai dando mais dor. Então, eu achei muito legal porque ele falou, realmente, nós temos vivenciado dores muito mais fortes e com tempo menor. Então, a gente precisa entender e compreender esse tempo para que a gente se posicione como igreja. E como você falou, talvez a gente vai ter que orar para pedir graça, essa bondade de Deus de reinventar, por exemplo, um pequeno grupo online mais prático, mais rápido, que seja mais pessoal, que fale, mas também nós estamos tendo ferramentas para falar do amor de Deus, né? Um testemunho, né? Eu acordei e falei, amor, olha, eu vou ligar para as minhas tias em São Paulo, que minha família toda é de São Paulo, e eu vou ligar online, eu vou pedir para orar por elas, vou falar que eu estava orando. E minhas tias choraram. Elas ficaram tão felizes assim, e não são cristãs, e elas... Não, ótimo, a tia tá trancada aqui e foi tão gostoso, foi algo tão bom. Então eu creio que na minha correria eu não tinha tempo de ligar para as minhas tias, sabe? Então a gente está tendo tempo de evangelizar a nossa própria família. Então é legal a gente entender que Deus está dando oportunidades para a gente fazer as coisas diferentes, avaliar e colocar isso em prática, né? Dentro de casa, com aqueles que os nossos familiares, os nossos PGMs, mas em tudo a gente tem que acordar para esse novo tempo, não é verdade? Com certeza, acho que a gente estava até agora na nossa lição de célula falando sobre o filho pródigo, né? Essa história é muito linda, porque tem o filho que tá doido para sair de casa e a gente às vezes tá assim, né? Eu não aguento mais ficar em casa, eu quero sair de casa e tal. E são pessoas que às vezes estão fugindo de estar com o pai. Tem gente que tá vivendo isso, gente tá doida para voltar de novo para a vida antiga. Correria, papapá, eu quero viver de novo, tudo de novo. Nós temos que mudar a nossa vida. Nós temos que recalibrar os valores. Né? Temos que reorganizar.
a gente viu que a gente não precisa de um monte de coisa que a gente tem como hábito. A gente não precisa gastar dinheiro com um monte de coisa que a gente gasta. Ou seja, tem que mudar. Então é aquele filho que está doido para sair de casa para voltar para a vida antiga. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas também a gente não pode ser igual o filho mais velho, que é aquele que está em casa, mas tem a mentalidade em casa. Errada. Por quê? Porque ele está em casa, mas não aproveita o que tem na casa dele. Então, eu vejo assim, é tempo da gente aproveitar a presença de Deus, aproveitar o tempo com Deus, aproveitar o que é de Deus, aproveitar as pequenas coisas, coisas boas. Por exemplo, como que a gente não tem tempo para fazer uma ligação, né, para pessoa da nossa família? Então, acho que são coisas que a gente vai precisar aprender. Avaliar enfim, eu acho que vale a reflexão. Para o próprio prédio, né, também tem alguns testemunhos de líderes nossos que, assim, né, na correria, né, comunicavam com os vizinhos, assim, mas muito pouco, né? E aí, agora todo mundo de quarentena, né? Eu quero chamar a gente para minha célula, quero, né, conectar com as pessoas. E aí, né, começou a fazer, entregou presentinho, deixou presentinho na porta de cada vizinho, né? Tá fazendo um bolinho para cada vizinho, né? E um recado falando do amor de Deus e chamando para participar da célula, né? Coisas que antes não tem, nem percebia, né? Nem passava, mas a pessoa que está aqui, ó, do lado, né? Porta a porta com você, né? E são essas oportunidades que a gente tem visto assim acontecer, né? Muitos testemunhos lindos, né, desse tipo, assim. Olha que coisa gostosa. A gente recebeu também de 2 amigos, são líderes também de um PGM aqui, e eles fizeram uma caixinha, coisa mais linda, dentro, para cada casal da célula deles, e eles colocaram dentro perguntas para um fazer com o outro, e tinha bolinho, tudo para um lanchinho, para sentar os dois juntos e relembrar coisas do casamento. E aí eles saíram de casa em casa para entregar para cada um dos membros da célula. Então a gente vê quando a pessoa está conectada com Deus, o quanto o coração dela está pegando fogo, o quanto Deus é um Deus criativo, né? E Ele traz essa criatividade para gente. Então é uma questão mesmo da gente se conectar com Ele, pegar fogo, né? Vocês falaram algo que chamou atenção para mim. É a gente buscar essas fases com Deus, de pegar essas respostas e falar, Deus, nós queremos uma nova fase, porque o Senhor não está em quarentena, o Senhor não está parado, o Senhor não tem nada, o Senhor está fazendo as coisas agirem em nosso favor. Então, nós queremos que o Senhor nos unja mesmo de poder, de ousadia em meio à crise, de criatividade, para que isso possa chegar em outras pessoas. Assim como eu quero que essa live aqui, que foi gravada, que a gente vai mandar para os líderes, que a gente vai passar para todo mundo, seja algo assim da pessoa falar, é verdade, a gente está precisando disso, e que seja algo que venha queimar no coração das pessoas para dizer que vale a pena, né, Dani? Como você falou, desde os 15 anos, eu vejo meu filho, ele tem 8 anos, e ele fala, mamãe, quando que eu posso ser líder? Mamãe, quando eu posso ser líder? Aí eu falei, filho, calma, você vai se batizar. Aí ele se batizou. Mamãe, e agora eu já posso ser líder? Eu falei, você agora vai fazer lá a escola do mini discípulo, você logo vai ser líder. Mas eles vivenciam a célula como algo tão gostoso que está no coração deles. E não tem coisa melhor na vida da gente do que a gente viver e transmitir esse amor de Deus, não é? Então vale a pena. Com certeza, né? Você falando do seu filho, a gente não nasceu, né, numa igreja em células, né? A gente era adolescentezinho, assim, quando a nossa igreja fez a transição. Então, assim, pra gente foi muito fácil, porque adolescente, né, novo, assim, animado com tudo, vai e tudo mais, né? Então, eu era desse jeito. Já estava firme lá e o nosso pastor fez, né, a multiplicação por idade. Então, eu era assim, eu fui da 3ª leva de multiplicação, eu ficava indignada, porque eu queria liderar logo, né? Só que os nossos filhos que estão tendo o privilégio de nascer,
né, assim, nesse meio lindo, né, dessa conexão. Então, assim, a nossa célula, né, eu lidero, na verdade, célula de crianças, né, são as crianças da minha célula que eu lidero. E a gente vê, né, a importância, a gente vê a diferença que isso faz na vida delas, né? Essa semana, minha filha de 3 anos falou assim, a Bia, ai mãe, eu queria que o coronavírus fosse embora logo. Aí eu, ô filha, eu também, todo mundo querendo, né? Tá muito ruim, né? Ela falou assim, mãe, eu quero encontrar com a minha célula. É isso que ela estava pensando. Ela não estava pensando que o mundo estava... Não, ela queria encontrar com a célula dela, né? Que é o ambiente dela. Ela está tendo o privilégio de crescer nesse ambiente, né? Então, é um privilégio muito grande, assim, né? Que a gente pode oferecer, né? Com certeza. E falando um pouquinho sobre essa edificação... Nós acompanhamos alguns cultos de vocês online também, uma bênção, Palavra de Deus, Pastor Mazzoni. E como que vocês estão lidando aí com a galera para chamar elas para o culto online? Como é que está sendo também essa participação deles no culto online? A gente aqui também está fazendo, está se empenhando todo fim de semana, mas a gente fica falando, gente, vamos participar junto, vamos buscar Deus junto. Vamos estar lá, participa ao vivo no chat e tal. Como é que está sendo aí para vocês essa experiência? Então, é um desafio, né? É um desafio porque a concorrência do mundo online é muito grande. Né? Primeiro, muito culto bombou, assim, explodiu, né? Depois as pessoas já começaram... tem a concorrência, tem a facilidade de que a pessoa pode ouvir assistir depois. Né? Então ela tem aquela sensação de não posso agora porque estou dormindo. Mas depois eu assisto. Talvez até assiste mesmo. Né? Mas eu acho que a gente precisa muito ensinar, eu acho, para as pessoas. A gente vê, por exemplo, uma realidade do nosso país, as pessoas entenderem um pouco mais de uma construção coletiva. Quando a gente fala de igreja, não é só sobre eu ter algo, eu receber algo. A igreja é uma construção que nós estamos fazendo. Então, eu acho que algumas pessoas não entenderam isso. Então, ela enxerga para o que a igreja faz como alguma coisa para ela receber e não como algo que ela está gerando, vivendo e fazendo parte, né? Então, nós temos também trabalhado muito aqui, desafiando as pessoas constantemente a elas entrarem, vêm, né? Então, a gente, na célula, sempre manda. Estamos tentando também, assim, ter cultos temáticos, né? Com temas que a pessoa se interesse por aquilo ali, de uma maneira que ela já meio que saiba que ele vai ter uma resposta para a vida dela, né? Mas é uma fronteira, isso é uma fronteira que nós estamos desbravando mesmo, né? Essa questão da concorrência desse conteúdo online. Então, para nós tem sido assim, cada final de semana um desafio. A gente tem, né, tentado se esforçar muito por isso, né? E tem sido bom, assim, a gente tem percebido o engajamento de muitas pessoas. A gente sabe que tem gente ainda que não se engajou, então a gente está tentando mesmo ir atrás, né? E temos que chacoalhar, porque às vezes tem muita gente que a pessoa fica meio que paralisada, sabe? Assim, eu acho que tem muita gente paralisada. A pessoa está vendo o tempo passar, mas ela não está conseguindo reagir, ela não consegue entrar em nada, porque parece que fica... não sei explicar. Então, de novo, eu volto lá no quê? No relacionamento, próximo das pessoas. Falta de Deus. Eu acho que, na verdade, também mudou um pouco a rotina do horário das pessoas dentro de casa. Não tá mais tudo da mesma forma, como buscava o filho na escola no horário, tinha um horário para almoçar. Então, eu acho que isso também trouxe para a pessoa
aquela facilidade. Ah, agora não vai dar, eu estou fazendo isso, eu deixei isso, então eu vejo depois. A internet tem essa facilidade. Mas eu creio que a gente precisa continuar fazendo o que Deus mandou a gente fazer, né? Que é fazer a nossa parte de estar falando da palavra de Deus, trazendo as pessoas para ouvir. E Deus vai, o Espírito Santo vai fazendo a parte dele, que é essa conexão maravilhosa de nos unir, né? Então, isso é maravilhoso. E a gente sabe que ele está fazendo isso aqui, está fazendo isso aí. Vai usar vocês aí de forma tremenda, vai usar a gente aqui, vai usar muitas pessoas, cada líder de célula que está ouvindo essa live, cada membro de célula que pode ajudar o seu líder, conectando, ajudando, trazendo pessoas. E a gente tem certeza que a gente ainda vai ver um resultado muito maravilhoso do que Deus vai fazer depois de tudo isso, né? Amém, com certeza. Estamos confiantes. Gente, isso aí vai ser bênção para a nossa vida, né? Deus está nos colocando, trazendo nosso coração para o lugar certo, preparando a gente para o tempo de maior colheita que nós precisamos. Então, eu sou assim, é lógico, é muito sofrimento, é muita tristeza, mas eu creio que precisamos passar por isso. Eu falo, não só pessoalmente, o mundo precisa desse chacoalhar. E é a dor de parto mesmo, né? Quando você falou da dor de parto, eu lembrei, ó, esse ano, no começo do ano agora, nós tivemos aqui uma chuva em Belo Horizonte que devastou, foi uma coisa horrorosa. Triste. E já estamos agora de novo vivendo de novo. Então, assim, as dores de parto estão aumentando, né? O tempo está ficando menor, gente. O tempo está ficando mais breve. Nós temos que aproveitar o nosso tempo. Daqui a pouco isso tudo vai passar, né? Vai passar. Então, o tempo é agora. Que delícia falar com vocês. Olha, a gente ficaria conversando mais tempo. A gente precisa fazer mais isso, fazer para a gente contar as grandes maravilhas, as bênçãos que Deus tem feito, porque isso faz a gente sonhar, faz a gente ter esperança, faz a gente ver que a gente precisa continuar, né? A Dani falou várias vezes, olha, existem os tempos de pausa, o que a gente não pode é desistir, não é verdade? Então a gente tem que continuar. Muito obrigada por cederem esse tempo. Alegria nossa. Por trocar experiência com a gente. Com certeza, foi muito bom. Saímos assim com coisas preciosas que a gente vai poder trabalhar e abençoar outras pessoas. Nós é que fomos muito abençoados, estamos muito agradecidos. Amamos esse povo querido aí, né? E para a gente é muito bom estar conversando, aprendendo, desafiados aí com vocês e percebendo que somos uma só igreja, né? Um só povo. E eu tenho dito, Deus, tem tantos filhos do Senhor aqui no Brasil, né? E eu creio que o nosso país vai sair, vai dar show nessa crise aí. Eu creio nisso, né? Alguns falaram, não, porque vai ser pior do que não sei aonde. Eu falei, não vai, gente, não vai. Esse aqui é um país de muitos filhos e nós estamos orando a Deus pedindo graça, favor. Amém. E foi uma alegria estar com vocês também, viu? Muito obrigado pelo convite, pelo privilégio, né? Deus abençoe muito vocês, que tanto a nossa rede aqui, também quanto a Rede Mais, tem um tempo assim de muita colheita, de muita graça, né? De Deus movendo através das nossas vidas e vamos adiante, né? E a gente quer logo que quando tudo isso acabar, vocês também estejam aqui com a gente presencialmente. Com certeza. Com as 3 moças juntinhas também. Nossa, hein? Imagina, hein? Que viagem, hein, gente? 3 meninas, né? Mais uma mãe e um pai para carregar todas as malas, para todas as crianças. Amém, vai ser bênção. Vai ser uma bênção. Dani, você pode orar por nós? Ora por todos nós, pela igreja, por esse tempo. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, que alegria nós estamos aqui na Tua presença. Sabemos que o Senhor não está preso à nossa conexão física, Deus, para nos unir e nem para realizar nenhum propósito do Senhor. Ó Deus, eu lembro das Escrituras quando, ó Deus, aquele homem chegou ao Senhor e falou, cura o meu servo que está lá. Eu sei, eu sou um homem sujeito à autoridade.
E ali nos ensina tanto, Deus, que o Senhor está movendo e agindo, independente de nós estarmos fisicamente juntos. Pai, esse é o nosso pedido. Nós pedimos, Deus, por um mover do Senhor, um mover de Deus, um mover do Espírito Santo tomando as casas, as células, as pessoas, levantando pessoas para pregar o Evangelho. Deus, faz de nós linha de frente nessa crise. Nós somos como médicos, Pai, porque nós levamos salvação, levamos consolo, levamos alívio, levamos esperança, levamos alegria, levamos vida. Pai, nós pedimos, Pai, que esta crise venha, Deus, para o bem da igreja. Venha, Deus, para trazer aqueles que estavam mornos a estarem quentes com o Senhor. Aqueles que estavam frios para estarem quentes com o Senhor. Os que estavam longe para estarem perto, Senhor. Os que estavam, ó Deus, sem ligar para o Senhor, para se conectarem contigo. Deus, nós pedimos, Pai, que apesar da tristeza desse tempo seja um tempo de bênção para a igreja e para as pessoas. Nós oramos também, Pai, pelo nosso país. Deus, do Brasil, uma nação abençoada. Sim, Deus, aqui tem muitos filhos. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos dê graça. Pai, que o Senhor nos livre dessa epidemia e nos abençoe. Que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Beijo, Obrigado, Dani. gente. Parabéns, Dani. Alegria, gente. Deus abençoe vocês. Tchauzinho. Tchau, gente. Deus abençoe. Até logo. Tchau, até mais. Ai, gente, que tempo gostoso. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, seu PGM, a sua casa. E que a gente possa se encher mesmo de todos esses testemunhos, essas coisas boas e saber que Deus quer te usar nesse tempo. Então não deixa de ligar para ninguém, não deixa de mandar um recado para sua família, para as pessoas próximas de você, para o seu PGM, que é a sua família, e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas em nós e através de nós. Um beijo! Até semana que vem. Deus te abençoe! Deus abençoe.